A seguir, Alego Entrevista. Olá, o programa Entrevista recebe hoje aqui no estúdio da TV Assembleia a diretora-geral do Hemocentro, Denise Goulart. Obrigada, Denise, pela presença. A gente vai conversar hoje sobre a demanda de sangue nesse período. Como é que está a situação do Hemocentro, Denise? A gente ouve muito falar que nesse período de final de ano, de festas, cresce a necessidade, né, de doadores de sangue nos hospitais. É verdade? Obrigada pelo espaço mais uma vez na TV Assembleia. Realmente a demanda de sangue nesses períodos aumenta bastante, em torno de 20% a 30%, em razão do número elevado de acidentes de trânsito e também dos casos de dengue. Nós temos um período bastante chuvoso e com calor, onde há um período mais propenso para esse tipo de doença. Como é que é a situação do estoque hoje do Hemocentro? Quantos hospitais, unidades de saúde são atendidas? Realmente hoje a situação ela é preocupante do estoque de sangue? Sim, o estoque atualmente é considerado crítico, quando ele está num percentual alarmante para atender toda essa demanda. O Hemocentro de Goiás ele atende a todas as unidades públicas do estado, não só aqui na região metropolitana. Nós atendemos mais de 110 unidades de saúde e a nossa média de consumo é em torno de 3.200 bolsas por mês. A doação de sangue, nesse período, ela costuma diminuir, porque as pessoas ainda estão nesse período de férias escolares, viagens, e os doadores diminuem as doações nesse período. Por exemplo, o Hemocentro ele tem uma capacidade, só o de Goiânia, de atender, em média, até 250 doadores por dia. Nós temos recebido em torno de 50 doações por dia. Isso é bastante crítico, porque, em paralelo, a demanda de sangue tem sido crescente nesse período. A gente falou, né, nessa questão do final do ano, de ter acontecem acidentes, mas na verdade a doação de sangue ela atende também outras, não só essas questões de urgência, né, Denise? Quais são as outras situações que você pode citar? Sim, nós inclusive chamamos a atenção da sociedade para essa causa justamente por isso. Ainda há uma cultura de que a doação de sangue é feita basicamente para hospitais de urgência, para acidentes, cirurgias de urgência, quando na verdade a maior demanda de sangue e constante do Hemocentro é para o tratamento de doenças crônicas, cirurgias eletivas, transplantes, que tem crescido bastante no estado de Goiás, felizmente, mas também isso nos causa muita preocupação, porque há necessidade de que a doação também seja crescente para acompanhar essa demanda de cirurgias. Para você ter uma ideia, o transplante de fígado, por exemplo, para que seja agendado o procedimento, é necessário uma reserva de sangue de 20 unidades de plaquetas para um único doador, um único paciente. Em torno de 10 a 15 concentrados de hemácia. Então, a gente precisa, com esse número crescente de transplantes, que as doações venham crescendo também ao longo dos meses. Hospitais que você pode citar aqui da capital que são atendidos pelo Hemocentro, quais são os que mais demandam sangue do Hemocentro? Então, os dois grandes hospitais consumidores no estado são o Hospital de Urgências de Goiânia e o Hospital Materno Infantil. Somente o Hospital de Urgências, ele consome em torno de 1.000 bolsas por mês. O Hospital Materno Infantil, mais de 400 bolsas por mês também. Então, você disse que, na verdade, acho que são mais de 100, né, unidades de saúde atendidas pelo Hemocentro. O interior, o sangue que é coletado aqui na capital, também vai para o interior do estado? Também vai. Existe uma regionalização da saúde, então cada unidade hemoterápica localizada no estado, ela é responsável por uma regional de saúde. Então, em Goiânia, nós distribuímos para várias cidades no interior e cada unidade dessa também tem uma região atendida por ela. Nós temos 8 no interior do estado, que são Ceres, Catalão, Jataí e Rio Verde. Temos também 4 unidades de coleta e transfusão, que estão localizadas em Formosa, Porangatu, Iporá e Quirinópolis. No final do ano, novembro, né, é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue.
Qual é a realidade hoje com relação aos doadores no estado, Denise? Tem pessoas que são fidelizadas, digamos assim, que estão sempre no Hemocentro doando? Eles são a menor parte dos doadores ou a maior parte? Como é que é? Então, nós temos trabalhado firmando parcerias com algumas instituições, justamente objetivando aumentar cada vez mais o número de doadores de repetição, que são esses fidelizados. Hoje no Hemocentro nós temos pouco mais de 40% dos doadores já fidelizados e a nossa meta é que nós tenhamos pelo menos 50% desses doadores fidelizados. Então, para isso, a gente cada vez mais vai buscando novas instituições, parcerias para mudar essa cultura na sociedade goiana e aumentar o número de doadores voluntários. Vamos falar um pouquinho sobre quem pode doar, então, né? Homens e mulheres, a partir de 16 anos, pode doar, sendo que nesse caso de menores de idade é preciso uma autorização dos pais, precisa levar um documento oficial com foto. A partir dos 18 anos até os 69 anos, essas pessoas têm que ter mais de 50 quilos. Quem tem entre 60 e 69 anos pode doar desde que uma primeira doação tenha sido feita antes dos 60 anos de idade. No caso dos homens, podem ser feitas 4 doações por ano. No caso das mulheres, 3 doações. E tem alguns impedimentos, né, Denise? No caso, por exemplo, de quem já teve malária, é um impedimento definitivo, a pessoa não pode doar. Mas, por exemplo, aquelas pessoas que tenham feito algum exame endoscópico, isso precisa ter um intervalo, que é um chamado impedimento temporário, não é isso? Sim, existem vários impedimentos para a doação de sangue que são avaliados na triagem clínica. Por isso, é tão importante a sinceridade no momento da triagem, porque o objetivo daquela entrevista clínica é identificar situações de risco, tanto para quem esteja doando, como para quem esteja recebendo o sangue. Porque nós queremos que a doação seja feita sem nenhum prejuízo para nenhuma das partes. Então, existe ainda um mito que a doação de sangue é um procedimento complexo ou que gere algum mal-estar para o doador, mas sendo avaliado criteriosamente, não haverá nenhum tipo de prejuízo. Então, por exemplo, tem algumas situações que são corriqueiras e temporárias, que em pouco tempo o doador está liberado para fazer a doação. Então, é muito importante que haja um detalhamento nesse hábito de vida e nas situações que essa pessoa foi exposta. Por exemplo, foi ao dentista? Informe que foi ao dentista, quando, qual procedimento realizou. No caso da endoscopia inapta por em torno de 180 dias, a gente precisa saber exatamente a data desse procedimento para calcular por quanto tempo essa pessoa ainda estará inapta. E algumas situações também que são do dia a dia. Ingestão de bebida alcoólica, é necessário aguardar em torno de 12 horas. O próprio tabagismo, pelo menos 2 horas antes da doação, é preciso que tenha abstinência para que não haja nenhum risco de reações pós-doação. Boa noite de sono, uma boa noite de sono, uma alimentação mais leve no dia, uma hidratação adequada, evitar esforço físico após a doação, no mesmo dia da doação. Uhum. Bom, e também eu quero saber com relação ao volume de sangue, né? Em média, quanto que a gente tem de sangue no nosso organismo, quanto é doado e quantas pessoas podem ser beneficiadas com esse volume de sangue que a gente doa? Bem, o volume coletado nas doações é em torno de 450 a 500 ml de sangue, contando com a bolsa doada, mais as amostras de sangue para os exames sorológicos e de imunohematologia. A gente tem no corpo em torno de 7% do nosso peso corporal em volume de sangue. Por isso é tão importante avaliar esse porte físico do doador e indicar o volume coletado conforme o porte de cada pessoa para que não haja prejuízo para esse doador. Bom, alguns dos mitos, né? Você comentou. Quais são as coisas que vocês mais ouvem, dúvidas mais comuns lá no Hemocentro? E fica aqui o espaço para você esclarecer, Denise. Então, é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem que uma vez doando precisa doar frequentemente, por exemplo, a cada 3 meses eu preciso doar obrigatoriamente para que eu tenha boa saúde, caso contrário, meu sangue ficará fino ou irá engrossar, ou eu terei ganho de peso. Isso, na verdade, é um mito, porque quando se doa sangue, em 72 horas esse volume é reposto e as células em até 30 dias elas são repostas, então isso é um mito. Acredita-se também que a doação seja um procedimento muito complexo, muito demorado, muito doloroso, quando na verdade é uma punção periférica, de uma veia periférica, como se fosse fazer um exame laboratorial, claro que em um volume maior, mas que
quando bem avaliado o doador, não há nenhum prejuízo para ele. Então, é muito importante que as pessoas tenham clareza dessas etapas do atendimento. É tão importante informar todos os dados cadastrais. Inclusive, a data da última doação é muito importante, porque eu não posso doar antes desse período, caso contrário eu tenha algum prejuízo. É importante também ser claro na entrevista clínica, alimentar-se bem após a doação, hidratar-se, evitar esforço físico, e com isso não há nenhum tipo de prejuízo com esse procedimento. A gente agradece, então. Obrigada, Denise, pela presença aqui no programa Entrevista. Fica, então, o convite, né, Denise? Fala pra gente onde as pessoas podem doar o sangue. Vocês fazem campanhas também, às vezes, aqui na própria Assembleia, né, durante alguns períodos do ano. Vocês trazem a unidade móvel do Hemocentro. Onde as pessoas podem doar? Bem, as pessoas podem doar em qualquer unidade do Hemocentro, localizado ou em Goiânia ou no interior. A unidade móvel também tem uma ampla programação, como você disse, temos parcerias, uma delas é com a própria Assembleia Legislativa, que em breve nós faremos uma campanha aqui. A próxima campanha que nós teremos com a unidade móvel será na Praça Cívica, no dia 31 de janeiro, no anel externo. Todos estão convidados a doarem conosco. E quem tiver interesse em agendar a unidade móvel, então a partir de 80 pessoas, pode ser solicitada a unidade móvel na sua instituição, que você trabalha, na sua igreja, onde você tem um grupo significativo de pessoas, agendando pelo telefone 3201-4101 ou pelo e-mail hemocentro.coordenador@idetec.org.br. A gente conversou com a diretora-geral do Hemocentro, Denise Goulart, e o programa Entrevista fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.